Quando eu falo de Alice no País das Maravilhas, versão 2010, eu não tô falando só de um filme de fantasia. Eu tô falando de uma experiência muito específica que marcou uma geração inteira. E eu sei que tem muita gente que ama, muita gente que odeia, mas é impossível ser indiferente. Esse filme, dirigido pelo Tim Burton, não é uma simples adaptação do clássico. Ele é quase uma continuação não oficial, porque aqui a Alice não é aquela criancinha curiosa. Ela tem 19 anos. E isso muda completamente o jogo. Logo no começo, a gente já percebe que ela é diferente. Ela não se encaixa, ela questiona, ela não aceita as regras sociais impostas. E aquela cena do pedido de casamento, meu Deus, é constrangedora num nível quase doloroso. Todo mundo esperando que ela diga sim, como se a vida dela fosse um contrato comercial. E aí aparece o coelho. Eu adoro como o filme trata isso. Não é mágico de forma fofinha. É estranho. É desconfortável. O coelho tá desesperado, atrasado, ansioso. Parece até a gente tentando dar conta da vida adulta. E quando ela decide seguir ele, ali já mostra quem ela é de verdade. Ela não foge por medo. Ela foge porque precisa entender. A queda no buraco não é só física, é simbólica. É ela despencando das expectativas da sociedade para dentro da própria mente. E quando ela chega naquela sala cheia de portas, começa o clássico caos de Drink Me e Eat Me. Só que aqui tudo é mais intenso, visualmente exagerado, quase artificial. E eu sei que tem gente que critica o CGI do filme, fala que envelheceu mal. Mas honestamente, eu acho que combina com a proposta. Wonderland não é para parecer real, é para parecer instável. E quando ela finalmente entra nesse mundo, a primeira coisa que a gente percebe é que não é um lugar feliz, não é colorido de forma alegre, é um reino quebrado. E isso muda completamente a vibe da história. A Rainha Vermelha. Olha, a Helena Bonham Carter roubou esse filme. Aquela cabeça gigantesca não é só efeito visual. É metáfora pura. Ego inflado, insegurança mascarada de tirania. Ela grita, cortem-lhe a cabeça, como se fosse vírgula. Mas sabe o que eu acho interessante? Ela não é malvada por diversão. Ela é uma pessoa extremamente insegura que governa pelo medo porque é a única forma que conhece de manter controle. E aí entra o chapeleiro maluco. Johnny Depp, eu sei que divide opiniões, tem gente que acha exagerado demais. Mas o chapeleiro aqui não é só excêntrico. Ele é quebrado, ele carrega trauma. Ele viu Wonderland ser destruído. Tem momentos que ele é quase infantil. Outros que ele fica sombrio, sério, até assustador. E essa oscilação eu acho muito interessante. E agora vamos falar de uma coisa que pouca gente comenta. Esse filme é basicamente uma jornada do herói disfarçada de fantasia maluca. Tem profecia, tem espada lendária, tem dragão final. Estruturalmente, é simples. E talvez seja por isso que a crítica não abraçou tanto quanto o público. Mas o subtexto é o que faz esse filme funcionar. Alice passa o filme inteiro dizendo que aquilo é só um sonho, porque se for sonho, não tem responsabilidade, não tem consequência, não tem peso. Só que quando ela percebe que talvez não seja sonho, aí muda tudo. A luta contra o Jaguardarte não é só uma batalha épica, é o momento em que ela escolhe acreditar em si mesma. Ela começa dizendo que é impossível, que não é capaz, que não é a verdadeira Alice. E aí vem aquela frase poderosa. Se um gato pode desaparecer e árvores podem falar, por que eu não posso matar um dragão? Isso é muito mais profundo do que parece. E quando ela vence, não é só o Wonderland que é libertado, é ela. E aí vem a parte que eu mais gosto, o retorno ao mundo real. Porque o tempo praticamente não passou, todo mundo ainda esperando a resposta do pedido de casamento. E ali ela toma a decisão mais importante do filme inteiro. Ela diz não. Ela escolhe não seguir o caminho que já estava desenhado para ela. E isso, para mim, é o verdadeiro clímax do filme. Não é o dragão, é o não. E depois ela decide viajar, expandir negócios, ir para a China, explorar o mundo. Ela escolhe aventura. Escolhe risco, escolhe identidade própria. E aquela borboleta no final, que antes era lagarta, é simbólica demais. Transformação, crescimento, evolução. Agora vamos falar de números rapidamente. O filme teve um orçamento gigante, entre 150 e 200 milhões de dólares, e arrecadou mais de 1 bilhão mundialmente. Foi um fenômeno absoluto de bilheteria, e ajudou a impulsionar aquela febre de filmes em 3D que dominou o começo da década. Mas mesmo com todo esse sucesso, ele ainda divide opiniões até hoje. Tem gente que prefere a animação clássica, tem gente que acha essa versão muito sombria.
outros acham superficial. Eu, sinceramente, eu acho que não é perfeito. O roteiro poderia ser mais ousado. Alguns personagens são pouco explorados, mas como experiência estética e como metáfora de amadurecimento, funciona muito bem. E, principalmente, ele conversa com aquele momento da vida em que você percebe que precisa parar de dizer que tudo é só um sonho e assumir que suas escolhas são reais. E isso pesa, e talvez seja por isso que esse filme continua sendo relevante. Agora eu quero saber de você. Quando você assistiu pela primeira vez, você viu como fantasia ou já percebeu essa camada mais adulta? Porque quanto mais eu revejo, mais eu percebo que essa não é uma história sobre fugir da realidade. É sobre finalmente encarar ela. Se você quiser, eu continuo aprofundando ainda mais nos personagens secundários, teorias escondidas, bastidores das gravações e curiosidades que quase ninguém comenta. Perfeito! Então vamos continuar. Porque se na primeira parte eu falei sobre a jornada da Alice e essa metáfora toda de amadurecimento, agora a gente precisa mergulhar mais fundo nesse mundo. Porque Wonderland não é só cenário bonito com filtro gótico. Ele é praticamente um reflexo emocional da protagonista. E eu só percebi isso revendo anos depois. Quando a Alice chega em Wonderland, todo mundo fica naquela dúvida. Ela é a Alice certa? E isso é genial. Porque não é só eles que estão questionando. Ela também está. Imagina a pressão. Um mundo inteiro esperando que você seja a escolhida de uma profecia antiga. E você pensando, eu nem sei quem eu sou ainda. Essa insegurança dela é muito real, muito humana. E é aí que entra uma coisa que pouca gente comenta. Esse filme fala muito sobre identidade. O chapeleiro acredita nela antes dela acreditar nela mesma. E isso é bonito demais. Ele olha para ela como se estivesse vendo esperança materializada. Não só uma pessoa, mas uma possibilidade. E o mais interessante é que ele não é só o maluco excêntrico. Ele é quase o coração emocional do filme. Quando ele fala sobre como Wonderland era antes da Rainha Vermelha tomar o poder, dá para sentir que aquilo ali não é só história. É trauma. E aí a gente começa a entender o peso da tirania da Rainha Vermelha. Porque sim, ela é caricata. Sim, ela é exagerada. Mas pensa comigo, todo mundo ao redor dela usa cabeças falsas maiores para agradar. Todo mundo finge lealdade. É um reino baseado em medo e bajulação. Isso é uma crítica social gigantesca, só que embrulhada num pacote visual maluco. E agora eu quero falar de uma personagem que muita gente subestima, a Rainha Branca. À primeira vista, ela parece perfeita demais, angelical demais, fala suave demais. Mas tem uma coisa ali que me deixa desconfortável. Ela diz que não machuca ninguém, que não derrama sangue, mas também não impede que outros lutem por ela. Ela representa o extremo oposto da irmã. Se a vermelha governa pelo medo, a branca governa pela passividade elegante. E isso é interessante porque o filme não entrega uma heroína perfeita do lado do bem. Ele mostra dois extremos. E quem está no meio disso tudo? Alice. Ela não pertence nem ao mundo rígido da Inglaterra aristocrática, nem ao caos tirânico da Rainha Vermelha, nem à perfeição quase etérea da Rainha Branca. Ela é algo novo, e é por isso que a espada só funciona com ela. Aquela espada lendária. Vamos falar sobre isso. Muita gente critica, dizendo que o filme vira fantasia genérica medieval, na parte final. Espada mágica, armadura, dragão. Eu entendo a crítica, mas eu vejo diferente. A espada representa responsabilidade. Enquanto ela diz que é só sonho, ela não consegue assumir o papel. Quando ela aceita que aquilo pode ser real, que as decisões têm consequência, aí ela consegue empunhar a espada de verdade. E o Jaguadarte, ele não é só um monstro final, ele é o medo materializado. Ele é tudo que parece impossível quando você ainda duvida de si mesmo. E a cena da batalha, eu gosto muito porque ela começa completamente insegura. Ela literalmente fala que não consegue. E aí ela começa a listar 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Aquilo é poderoso, porque é o momento em que a fantasia vira ferramenta de autoconfiança. Ela não vence porque virou super-heroína. Ela vence porque decidiu acreditar. E agora deixa eu compartilhar uma coisa pessoal. Quando eu assisti esse filme mais novo, eu foquei só na estética, nas cores, nos personagens estranhos. Mas revendo depois de adulto, em um momento da vida em que eu precisava tomar decisões importantes, o filme bateu diferente. A parte em que ela percebe que fugir dizendo é só um sonho é confortável, mas limitante. Aquilo me pegou. Porque quantas vezes a gente faz isso na vida real?
Quantas vezes a gente desvaloriza nossos próprios sonhos com medo de assumir que eles podem ser reais? E o filme usa a fantasia para falar exatamente disso. Agora vamos falar de bastidores rapidinho. Esse filme foi um marco tecnológico na época. Ele não foi filmado inteiro em 3D nativo, mas foi convertido e virou um dos maiores sucessos da era 3D. Isso ajudou a Disney a apostar pesado em adaptações live action nos anos seguintes. Depois dele vieram vários outros contos reimaginados. Alguns funcionaram, outros nem tanto, mas Alice abriu essa porta. E mesmo com críticas divididas, ele criou uma identidade muito forte. Você bate o olho e sabe que é aquela versão. Aquela paleta meio desbotada misturada com cores explosivas. Aquela maquiagem exagerada do chapeleiro. A cabeça absurda da Rainha Vermelha. Virou cultura pop instantaneamente. E outra coisa que eu acho interessante. O filme não responde completamente se Wonderland é sonho ou realidade. Ele deixa essa ambiguidade ali. E eu amo isso, porque a borboleta no final, aquela transformação, pode ser interpretada de duas formas. Ou Wonderland foi real, ou foi a representação interna do processo de amadurecimento dela. E, sinceramente, eu prefiro não saber. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o filme teria sido melhor se fosse ainda mais sombrio, mais no estilo original do livro, que é muito mais estranho e até perturbador? Ou você acha que esse equilíbrio entre fantasia acessível e toque gótico funcionou? Porque eu fico dividido. Parte de mim queria algo ainda mais ousado, mas outra parte entende que, como blockbuster de 2010, ele entregou muito do que prometia. E tem um detalhe que quase ninguém fala. Esse filme é sobre escolha, não sobre destino. Todo mundo fala da profecia, mas no final, a Rainha Branca deixa claro que a decisão é dela. Não é obrigação, não é imposição. E isso muda tudo, porque profecia sem escolha é prisão, mas profecia com escolha vira propósito. E quando ela volta para o mundo real e recusa o casamento, ali sim ela completa o arco. Ela não matou o dragão só em Wonderland. Ela matou o dragão da expectativa social. E isso é muito mais difícil. Se você estiver curtindo essa análise mais profunda, na próxima parte eu posso mergulhar ainda mais nas camadas psicológicas dos personagens, falar das diferenças entre o livro original e o filme, e até discutir por que muita gente considera essa obra subestimada hoje em dia. Mas antes, eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar da Alice, você teria ficado em Wonderland? Ou voltado para a vida real? Pensa nisso, porque essa resposta diz muito mais sobre você do que parece. Beleza. Agora a gente vai entrar numa parte que eu particularmente adoro discutir, porque aqui o filme começa a ficar ainda mais interessante quando você compara com o material original. Muita gente não sabe, mas o filme não é uma adaptação direta do livro Alice no País das Maravilhas. Ele funciona quase como uma continuação espiritual, e isso já muda completamente a proposta. No livro do Lewis Carroll, a história é muito mais episódica, muito mais nonsense puro, quase como um sonho caótico sem grande arco heróico. Já aqui, a Disney e o Tim Burton decidiram transformar tudo numa jornada com começo, meio e fim, bem definidos. E isso para mim é uma escolha arriscada. Porque quando você pega uma obra que é famosa justamente pelo caos e decide organizar tudo em uma estrutura clássica de herói, você ganha acessibilidade, mas perde um pouco da essência surreal. Só que ao mesmo tempo, eu entendo totalmente essa decisão. Em 2010, o público mainstream queria grandes batalhas, vilões claros, clímax épico, e o filme entrega isso. Só que ele ainda mantém aquele toque estranho que faz você se sentir levemente desconfortável o tempo inteiro. E desconforto é uma palavra importante aqui, porque Wonderland não é confortável, nem visualmente, nem emocionalmente. Tudo parece torto, exagerado, instável. E isso conversa diretamente com o estado mental da Alice. Ela está numa fase de transição, não é mais criança, ainda não se sente adulta, está sendo pressionada a tomar decisões definitivas. Wonderland é basicamente a manifestação dessa confusão interna. E aí entra uma camada psicológica que pouca gente comenta.
Cada personagem representa uma parte da mente dela. O coelho branco é a ansiedade, sempre atrasado, sempre correndo, sempre preocupado com o tempo. O chapeleiro é criatividade e emoção extrema. Ele é intensidade pura, ele sente demais, pensa demais, sofre demais. A rainha vermelha é ego e insegurança. É aquela voz que grita, que quer controlar tudo porque tem medo de perder relevância. A rainha branca é a parte racional e controlada. Elegante, calculada, aparentemente equilibrada, mas talvez até fria demais. E o jaguadarte é o medo do fracasso. Quando você começa a olhar por esse ângulo, o filme fica muito mais interessante do que parece à primeira vista. Agora, vamos falar de uma coisa que sempre gera debate: o romance. Muita gente pergunta se existe uma tensão romântica entre Alice e o chapeleiro. E eu vou ser sincero, eu sinto que existe uma conexão muito forte, mas não necessariamente romântica no sentido tradicional. É mais uma conexão de reconhecimento. Ele vê nela alguém que pode restaurar o que foi perdido. Ela vê nele alguém que acredita nela, sem exigir que ela seja outra pessoa. É uma relação construída em confiança e esperança. E isso é muito mais poderoso do que um romance forçado teria sido. E tem uma cena que sempre me marca, quando o chapeleiro diz que sente falta da Alice de antes. E ela responde que não lembra. Ali a gente percebe que ela já esteve ali quando criança, e isso muda tudo. Wonderland não é novidade, é memória reprimida. E isso conecta com aquele detalhe do final, quando a lagarta, que agora virou borboleta, aparece no mundo real. Transformação, crescimento, metamorfose. Não é coincidência. E agora, deixa eu falar uma coisa meio polêmica. Eu acho que esse filme foi mal compreendido na época. Muita gente foi esperando algo leve e infantil. Outros foram esperando algo completamente sombrio e perturbador. O filme ficou no meio termo. E quando você fica no meio termo, você corre o risco de não agradar completamente nenhum dos extremos. Mas com o tempo, eu sinto que ele ganhou uma nova apreciação. Principalmente porque hoje a gente está mais acostumado com releituras. Hoje a gente entende que uma adaptação não precisa ser cópia fiel, pode ser interpretação. E Tim Burton fez exatamente isso. Interpretou Alice sob a lente dele. Agora vamos falar do ritmo. O filme tem um ritmo meio irregular. Às vezes acelera demais, às vezes desacelera. Mas eu gosto disso, porque ele espelha a própria instabilidade emocional da protagonista. E a trilha sonora? A trilha ajuda muito a criar essa atmosfera de conto de fadas quebrado. Não é alegre o tempo todo. Tem uma melancolia constante ali. E isso reforça a sensação de que essa história não é sobre escapar da realidade. É sobre se preparar para enfrentá-la. Quando Alice decide não casar, ela não está simplesmente rejeitando um homem. Ela está rejeitando um sistema inteiro de expectativas. E aqui eu quero abrir um parêntese pessoal. Eu lembro da primeira vez que precisei tomar uma decisão que ia contra o que todo mundo esperava de mim. Aquela sensação de estar quebrando a tradição é assustadora. E quando eu revi esse filme depois disso, a cena final ganhou outro peso. Porque dizer não pode ser mais difícil do que enfrentar um dragão. E o filme coloca essas duas coisas lado a lado propositalmente. E agora eu quero trazer uma reflexão para você. Quantas vezes você já ficou esperando uma profecia, um sinal? Alguém dizendo que você é a pessoa certa para fazer algo? Alice passa metade do filme esperando alguém confirmar que ela é a verdadeira Alice. Mas no final, não importa o que os outros dizem, importa o que ela decide. E isso para mim é a mensagem central. Não é destino, é escolha. E talvez seja por isso que, mesmo com defeitos, mesmo com críticas, esse filme continua sendo lembrado, porque ele fala sobre aquele momento da vida em que você precisa parar de culpar o sonho e começar a assumir a realidade. Na próxima parte, eu posso mergulhar ainda mais nas curiosidades de produção, nas escolhas de elenco, no impacto cultural que esse filme teve na indústria e até na moda da época. Porque sim, influenciou até isso. Mas antes eu quero te perguntar uma coisa sincera. Se Wonderland fosse real, você teria coragem de voltar uma segunda vez? Porque crescer significa isso. Voltar para os seus medos. Só que mais preparado. Agora deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém comenta quando fala desse filme. O impacto cultural que ele teve foi absurdo. E eu não tô exagerando.
Quando Alice no País das Maravilhas estreou em 2010, o cinema estava numa fase meio estranha. A febre do 3D tinha começado forte depois de Avatar, e os estúdios estavam desesperados para repetir aquele sucesso. E aí chega a Disney com essa releitura sombria, visualmente carregada, com um diretor que já tinha uma identidade muito forte. E boom, mais de US$ 1 bilhão em bilheteria. Mas o mais interessante não foi só o dinheiro, foi o efeito dominó. Depois desse filme, a Disney basicamente percebeu que podia pegar seus clássicos animados e transformar tudo em versões live-action mais sombrias ou realistas. E a gente viu isso acontecer nos anos seguintes, com várias outras produções. Alice abriu essa porta. E agora vamos falar de elenco, porque esse elenco foi uma escolha muito estratégica. Johnny Depp já tinha uma base de fãs gigantesca. Helena Bonham Carter já era praticamente parte do universo Burton, e isso cria uma familiaridade automática. Mas quem muita gente subestima é a atriz que faz a Alice. Ela entrega uma interpretação mais contida, mais silenciosa. E eu gosto disso, porque se todo mundo em Wonderland é exagerado, ela ser mais centrada cria contraste. E esse contraste é necessário. Imagina se a Alice fosse tão excêntrica quanto o chapeleiro. O filme viraria caos absoluto. E agora eu quero falar de uma coisa que eu sinto que divide o público até hoje: o tom. Esse filme não é completamente infantil, mas também não é totalmente adulto. Ele fica naquele espaço intermediário. E isso pode confundir quem assiste esperando algo específico. Tem cenas leves, quase cômicas. E de repente, você tem uma rainha mandando decapitar geral. Tem momentos de humor físico e logo depois uma batalha épica com um dragão sombrio. Esse ritmo errático, eu sei que não agrada a todo mundo, mas eu vejo como algo proposital. A adolescência é assim, transição é assim. Você não é mais criança, mas também não se sente adulto. Você oscila. Um dia está confiante, no outro está perdido. E o filme parece respirar nesse mesmo ritmo. Agora vamos falar da estética mais profundamente. A paleta de cores é uma das coisas mais inteligentes do filme. No mundo real, tudo é meio apagado, meio bege, meio frio. Quando ela vai para Wonderland, as cores explodem, mas não de forma alegre. São cores saturadas, quase artificiais, vermelhos intensos, verdes quase venenosos. É como se fosse um sonho que não é totalmente confortável. E isso reforça aquela ideia. Wonderland não é fuga perfeita, é confronto interno. E tem uma cena que sempre me pega, quando Alice está sozinha, questionando se tudo é sonho ou não. Aquilo é muito real, porque acreditar que é sonho é confortável. Se for sonho, você não precisa assumir responsabilidade. Mas quando você aceita que pode ser real, aí o peso vem junto. E esse é o momento de virada do filme. Não é quando ela pega a espada, não é quando ela veste a armadura, é quando ela muda a mentalidade. E deixa eu falar uma coisa meio pessoal aqui de novo. Eu acho que todo mundo tem um momento Jaguar Dart na vida. Aquele desafio que parece grande demais, impossível demais. E a gente passa um tempão dizendo que não consegue. Até que uma hora você percebe. Talvez o problema não seja o tamanho do desafio, talvez seja o tamanho da sua dúvida. E essa é a sacada da cena final da batalha. Ela começa recuando, ela quase desiste, mas quando ela lembra das 6 coisas impossíveis antes do café da manhã, aquilo vira combustível. E sim, eu sei que é quase clichê, motivacional, mas funciona, porque não é sobre a frase em si, é sobre o momento em que ela decide que vai tentar mesmo assim. E agora vamos falar de algo que muita gente critica, a simplificação do enredo. No livro original, tudo é muito mais nonsense, muito mais caótico. Não existe uma grande missão heróica. Já no filme, tudo gira em torno da profecia e da batalha final. Eu entendo quem acha isso previsível, mas eu vejo como uma escolha de adaptação. O cinema blockbuster precisa de estrutura clara, precisa de clímax, precisa de catarse. E a catarse aqui não é só vencer o dragão, é voltar e dizer não, porque no fundo, o dragão real sempre foi aquele pedido de casamento forçado. E quando ela escolhe viajar, expandir negócios, explorar novos caminhos, aquilo é libertador. Ela não vira princesa, ela não fica em Wonderland, ela escolhe crescer, e isso é muito mais interessante do que um final romântico tradicional.
Agora eu quero trazer uma reflexão que talvez você nunca tenha pensado. E se Wonderland só aparece quando você está prestes a tomar uma decisão que vai mudar sua vida? E se não for sobre magia, mas sobre clareza? Porque o timing da história não é aleatório. Ela cai no buraco exatamente no momento em que precisa decidir o rumo da própria vida. E quando volta, já sabe o que quer. Coincidência? Eu não acho. E talvez seja por isso que esse filme continua sendo revisitado até hoje. Porque ele conversa com aquela fase da vida em que você está entre segurança e risco, entre expectativa e identidade, entre medo e escolha. E aí eu te pergunto, você está vivendo sua fase Inglaterra engessada? Ou já está pronto para pular no buraco atrás do coelho? Na próxima parte, eu posso aprofundar ainda mais nas teorias sobre se Wonderland é real ou psicológico, falar das diferenças específicas entre personagens do livro e do filme, e até discutir por que a sequência não teve o mesmo impacto. Mas antes disso, pensa nessa pergunta: qual é o seu dragão agora? Agora eu quero entrar numa parte que, pra mim, é onde o filme fica ainda mais interessante: as teorias. Porque tem duas formas muito fortes de interpretar essa história. E dependendo de qual você escolhe, o filme inteiro muda de significado. Primeira interpretação: Wonderland é real. Simples assim. Um mundo paralelo, mágico, com criaturas próprias, política própria, profecia real, espada real, dragão real. Segunda interpretação: Wonderland é uma manifestação psicológica da mente da Alice, no momento em que ela está passando por uma crise de identidade. E olha, quanto mais eu revejo, mais eu gosto da segunda. Pensa comigo. Ela está prestes a ser pressionada a aceitar um casamento que não quer. Está vivendo num ambiente rígido, onde todo mundo fala como ela deve agir, o que deve vestir, como deve se comportar. Ela não se encaixa e, de repente, ela cai dentro de um mundo onde todos questionam se ela é a verdadeira Alice. Isso não é coincidência. É quase como se a mente dela estivesse criando um espaço onde ela pudesse enfrentar simbolicamente os conflitos que não consegue enfrentar diretamente no mundo real. Agora vamos falar da sequência, porque inevitavelmente a gente precisa tocar nesse ponto. A continuação tentou expandir ainda mais esse universo, mas sendo sincero com você, não teve o mesmo impacto. E eu acho que isso acontece porque o primeiro filme tinha algo muito específico: o conflito interno da Alice. Quando você resolve o conflito interno principal, é difícil recriar a mesma intensidade emocional depois. O primeiro filme é sobre identidade, sobre amadurecimento, sobre dizer não. O segundo tenta explorar tempo, passado, redenção, mas já não tem aquele peso de transformação pessoal tão forte. E isso mostra como o primeiro filme era, no fundo, muito mais íntimo do que parecia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta meio desconfortável. Quantas vezes você já ficou esperando alguém validar você? Esperando que alguém dissesse, você é o escolhido, vai lá. Alice passa metade da história esperando confirmação de que é a Alice certa. Mas o momento real de virada acontece quando ela para de esperar essa validação. E isso dói, porque assumir que a decisão é sua significa assumir o risco também. E talvez seja por isso que o filme ainda conversa tanto com quem está naquela fase de transição. Faculdade, carreira, mudança de cidade, término de relacionamento, qualquer momento em que você precisa escolher um caminho sem garantia. E agora eu quero voltar para a batalha final, mas por um outro ângulo. Repara que quando ela enfrenta o Jaguadart, o medo dela não desaparece magicamente. Ela ainda está com medo, mas ela vai mesmo assim. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele, e eu acho que o filme acerta muito nisso, porque ele não transforma a Alice numa guerreira perfeita. Ela não vira invencível, ela apenas decide tentar. E às vezes, na vida real, é exatamente isso que muda tudo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu senti reassistindo recentemente. Quando ela volta e recusa o casamento, a cena é mais silenciosa do que a batalha com o dragão. Não tem espada, não tem trilha épica, não tem multidão vibrando. Mas é ali que o filme fecha de verdade. Porque enfrentar expectativa social pode ser muito mais assustador do que enfrentar um monstro fictício. E talvez seja essa a maior mensagem de todas. Você não precisa matar dragões todos os dias, mas vai precisar dizer não em algum momento. E quando você disser, isso vai definir quem você é. E agora eu quero saber de você, de verdade. Se você estivesse naquela festa, com todo mundo olhando, esperando sua resposta,
Você teria tido coragem de dizer não? Ou teria escolhido o caminho seguro? Pensa nisso, porque no fundo, Alice no País das Maravilhas não é sobre um mundo mágico. É sobre o momento em que você percebe que crescer significa escolher seu próprio caminho, mesmo que isso assuste todo mundo ao redor. Se você quiser, na próxima parte eu posso fechar essa análise conectando tudo. Mensagem final, impacto duradouro, legado do filme e por que ele ainda merece ser revisitado hoje. Mas antes, me conta, você já matou seu dragão? Ou ainda está fingindo que é só um sonho? Agora a gente chegou naquela parte da conversa em que eu quero amarrar tudo, mas não de forma bonitinha e organizada. Eu quero falar do legado emocional desse filme. Porque, sinceramente, é aí que ele ganha força. Quando a gente olha hoje para Alice no País das Maravilhas, de 2010, ele pode até parecer produto da época. Muito CGI, 3D, visual exagerado, estética meio carregada. Mas se você tira a camada técnica e olha só para a essência, ele continua funcionando. E sabe por quê? Porque ele fala sobre uma fase da vida que nunca deixa de existir. A gente acha que crescer é um evento único, tipo, fez 18 anos, pronto, adulto. Mas não é assim. Você vai ter vários momentos buraco do coelho ao longo da vida. Várias quedas, várias decisões que vão exigir que você enfrente seu próprio Jaguadarte. E o filme captura exatamente esse momento de transição. Alice começa negando tudo. É só um sonho. E olha como isso é confortável. Quando algo é sonho, você não precisa se responsabilizar. Você pode acordar e fingir que nada aconteceu. Mas quando ela aceita que pode ser real, ela muda. E isso é uma metáfora tão forte que às vezes passa despercebida porque a gente está ocupado olhando para o dragão. Agora deixa eu tocar num ponto que eu acho muito importante. Esse filme não é sobre fugir para um mundo mágico. É sobre voltar diferente. Porque se fosse só escapismo, ela ficaria em Wonderland. Viraria heroína oficial, rainha, qualquer coisa assim. Mas não. Ela volta. E volta para enfrentar a realidade de frente. Isso muda completamente o significado da história. E tem outra coisa que eu comecei a perceber depois de rever adulto. O filme fala muito sobre expectativa familiar. O pai dela é citado como alguém que pensava diferente, que queria expandir negócios, explorar novos horizontes. E no final, ela decide seguir exatamente essa ideia. Não porque alguém mandou, mas porque ela escolheu. É como se Wonderland tivesse servido para organizar os pensamentos dela. E aqui vai uma reflexão mais profunda. Quantas vezes você já precisou se afastar mentalmente de um problema para conseguir enxergar solução? Wonderland pode ser visto como esse espaço mental, um lugar onde tudo é exagerado, simbólico, dramático, mas que no fundo está organizando emoções. A Rainha Vermelha não é só uma vilã caricata, ela é a representação do medo de ser ridicularizado. Lembra como ela tem complexo com o tamanho da cabeça? Como ela manda cortar cabeças por qualquer coisa? Isso é insegurança elevada ao extremo. E se você parar para pensar, todo mundo tem uma pequena rainha vermelha interna. Aquela parte que reage exageradamente quando se sente ameaçada. Já a rainha branca é o outro extremo. Aparência perfeita, controle absoluto, mas distante. Alice não escolhe ser nenhuma das duas. Ela escolhe ser humana. E isso, para mim, é o que torna o final tão poderoso. Porque ela não sai da história como uma figura mágica superior. Ela sai como alguém que finalmente entendeu quem quer ser. Agora eu quero falar do impacto pessoal que esse filme teve em muita gente da nossa geração. Muita gente assistiu adolescente. E talvez não tenha entendido tudo, mas a estética ficou. A sensação ficou. Aquela vibe meio não me encaixo aqui, ficou. E quando você reassiste mais velho, parece que o filme cresceu junto com você. Isso é raro. Tem filmes que você ama quando é novo e depois acha bobo. Esse não. Ele ganha novas camadas. Talvez porque o conflito central, identidade, nunca deixa de existir completamente. E agora vamos ser honestos por um segundo. O filme é perfeito? Não. O roteiro poderia ser mais ousado? Poderia. Alguns personagens poderiam ter sido mais explorados? Com certeza. Mas mesmo com essas falhas, ele entrega uma mensagem clara. Você não precisa seguir o roteiro que escreveram para você. E essa mensagem nunca sai de moda. E sabe o que eu acho mais interessante? O verdadeiro clímax emocional não é quando ela decapita o Jaguadarte. É quando ela diz calmamente que não quer aquele casamento. Sem espada. Sem gritos. Só convicção. Isso é maturidade.
E talvez o maior dragão que a gente enfrenta na vida não seja o medo do fracasso, mas o medo de decepcionar expectativas. E ela enfrenta isso de frente. Agora eu quero fechar essa parte com uma pergunta que pode parecer simples, mas não é. Se você tivesse a chance de cair no seu próprio Wonderland hoje, um lugar onde seus medos tomam forma, onde suas inseguranças viram personagens, onde você precisa enfrentar simbolicamente o que está evitando na vida real, você iria? Ou você preferiria ficar na festa confortável, sorrindo, dizendo que está tudo bem? Porque no fundo, essa sempre foi a escolha da Alice. E talvez seja a nossa também. Se você curtiu essa jornada completa analisando o filme dessa forma mais profunda, me diz. Porque eu adoro pegar esses clássicos que muita gente trata só como fantasia visual e mostrar que tem muito mais coisa ali embaixo. E agora eu te deixo com isso. Não espera uma profecia dizer que você é o escolhido. Decide, porque no final das contas, a espada sempre esteve na sua mão. Agora, deixa eu ir para um nível ainda mais íntimo dessa conversa. Porque até aqui a gente falou de metáfora, psicologia, estrutura, legado. Mas eu quero falar da sensação. Sim, sensação. Porque Alice no País das Maravilhas não é só uma história que você entende racionalmente. É uma história que você sente. E dependendo da fase da sua vida, ela bate diferente. Eu lembro claramente da primeira vez que assisti. Eu estava muito mais interessado na estética, no visual do chapeleiro, na cabeça gigantesca da Rainha Vermelha, nas criaturas malucas. Era tudo muito estiloso, muito diferente, mas quando eu revi anos depois, parecia outro filme. E isso acontece porque a Alice não está só entrando num mundo estranho. Ela está lidando com uma pressão silenciosa que muita gente já sentiu. A pressão de já está na hora de casar, já está na hora de escolher uma carreira, já está na hora de parar de sonhar, já está na hora de ser responsável. E o filme começa exatamente nesse ponto. Ela está cercada de adultos que já aceitaram o sistema. Pessoas que vivem repetindo tradições, padrões, expectativas. E ela sente que aquilo não é para ela, mas não sabe explicar o porquê. E é aí que Wonderland aparece. E talvez seja isso que torna o filme tão pessoal. Porque Wonderland surge no momento em que ela está à beira de uma decisão que pode definir o resto da vida dela. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a tomar uma decisão enorme e sua mente virou um caos? Pensamentos exagerados, medos ampliados, cenários catastróficos, inseguranças gritando. Wonderland é isso visualmente. É o caos interno transformado em cenário. E isso fica muito claro quando você observa como os personagens tratam ela. Ninguém dá respostas prontas. Todo mundo fala em enigmas. Todo mundo questiona se ela é a verdadeira. Isso é exatamente como a vida adulta funciona. Ninguém te entrega um manual dizendo: você está pronto. Você simplesmente decide. E isso assusta. Agora eu quero falar do medo da inadequação. A Alice passa o filme inteiro ouvindo que talvez ela não seja a Alice certa, que talvez esteja diferente, que talvez tenha mudado. E olha como isso é profundo, porque crescer é isso, é mudar. E quando você muda, você começa a não se encaixar mais nos lugares antigos. E isso pode ser solitário. O chapeleiro, de certa forma, representa aquele amigo que enxerga potencial em você quando você mesmo não enxerga. Ele acredita nela antes dela acreditar em si mesma. E eu acho isso lindo. Mas ao mesmo tempo, o filme não transforma essa crença externa na solução. Ela só consegue vencer quando a convicção vem de dentro. Isso é muito importante, porque apoio é incrível, mas decisão é pessoal. Agora vamos falar do momento mais simbólico da batalha final, quando ela começa a duvidar e diz que é impossível, e depois muda o discurso. Aquilo não é só autoconfiança surgindo do nada, aquilo é escolha narrativa. É o momento em que o medo deixa de comandar. E eu adoro como o filme não faz ela virar invencível. Ela ainda erra, ainda recua, ainda parece pequena diante do dragão, mas ela continua. E talvez seja isso que mais me conecta com essa história. Não é sobre ser extraordinário, é sobre continuar mesmo tremendo. E agora eu quero trazer isso para a realidade. Você já percebeu que muitas vezes o dragão da sua vida parece gigantesco antes de você enfrentá-lo, mas depois que você enfrenta, você pensa: era só isso? O medo sempre exagera, e o Jaguadarte é o medo exagerado. E tem um detalhe que eu gosto muito: ela não vence com força bruta.
Ela vence com estratégia, agilidade, persistência. Isso diz muito. Porque maturidade não é sobre virar mais forte que o mundo, é sobre aprender a se mover dentro dele. E quando ela volta para o mundo real, não tem aplauso épico, não tem trilha triunfal absurda, tem silêncio. E ela fala com clareza. E essa clareza é a verdadeira transformação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas pensa com calma antes de responder. Você está vivendo a vida que escolheu, ou a vida que esperam que você escolha? Porque essa é a essência do filme. E talvez seja por isso que, mesmo com críticas, mesmo com falhas, mesmo com exageros visuais, ele continua sendo discutido. Porque, no fundo, todo mundo já se sentiu como a Alice naquela festa, sorrindo por fora, confuso por dentro, e esperando algum tipo de sinal. Mas o filme diz algo muito claro no final. O sinal não vem de fora, vem de você. E talvez o maior aprendizado dessa história seja esse. Você não precisa esperar cair num buraco mágico para descobrir quem você é, mas se um dia cair, que você tenha coragem de enfrentar o que encontrar lá embaixo. Se você quiser, na próxima parte eu posso aprofundar ainda mais no simbolismo da transformação final e no que essa história ensina sobre independência e liberdade emocional. Mas, por enquanto, eu deixo você com essa reflexão. Será que você já está pronto para dizer não? Ou ainda está convencendo a si mesmo de que é só um sonho? Agora eu quero ir ainda mais fundo, porque até aqui a gente falou muito sobre escolha, identidade, medo. Mas tem uma camada em Alice no País das Maravilhas, que é quase silenciosa, e talvez seja a mais importante de todas: liberdade. Não liberdade no sentido fantasioso de fazer o que quiser, mas liberdade emocional. Liberdade de se posicionar, liberdade de desapontar expectativas. E isso não é simples. No começo do filme, a Alice é constantemente interrompida. Repara nisso. Sempre que ela começa a falar algo fora do esperado, alguém corta, alguém corrige, alguém ri. É sutil, mas está ali. Ela vive num ambiente onde a individualidade dela é vista como excentricidade inconveniente. E isso cria um conflito interno enorme. Porque quando você cresce ouvindo que pensar diferente é errado, você começa a duvidar da própria percepção. E Wonderland entra exatamente nesse ponto. Lá, tudo é estranho, tudo é fora do padrão. Só que, ironicamente, é ali que ela começa a se sentir mais coerente. Isso é muito simbólico. Às vezes, você só descobre quem é quando sai do ambiente que te limita. E agora, eu quero falar de uma coisa que muita gente não percebe: o medo de decepcionar. A cena do pedido de casamento não é assustadora, porque o cara é um vilão malvado. Ele é só o caminho seguro. E às vezes, o caminho seguro é o mais perigoso para quem você é de verdade, porque ele parece confortável, estável, socialmente aprovado, mas não necessariamente combina com você. E olha como o filme constrói isso de forma inteligente. O verdadeiro conflito não é entre Alice e o pretendente, é entre Alice e a expectativa coletiva. E isso é muito mais complexo. Agora vamos voltar para Wonderland por um segundo. Você já percebeu que, apesar de todo o caos, ninguém lá tenta moldar ela para ser outra pessoa? Eles questionam se ela é a verdadeira, sim, mas não pedem para ela mudar personalidade. Eles querem que ela descubra. Isso é muito diferente do mundo real dela, onde já existe um molde pronto esperando para encaixá-la. E talvez seja por isso que o confronto final é tão simbólico. Quando ela veste a armadura, não é só preparação para a batalha, é como se ela estivesse assumindo responsabilidade pela própria identidade. E eu gosto muito de como a armadura não transforma ela visualmente em algo extravagante. Ela continua sendo Alice, só que decidida. E aqui entra um ponto que eu acho genial. O filme não trata a liberdade como ausência de medo. Ela está com medo o tempo inteiro, mas liberdade é agir mesmo assim. E isso me leva a uma reflexão que eu quero dividir com você. Quantas decisões você já deixou de tomar porque estava esperando se sentir completamente seguro? A Alice nunca se sente 100% pronta, ela simplesmente vai. E talvez essa seja a mensagem mais realista de todas. A gente cresce acreditando que vai existir um momento em que tudo vai fazer sentido, em que vamos nos sentir preparados, confiantes, alinhados. Mas a verdade é que a maioria das grandes decisões acontece no meio da dúvida, e o filme captura isso com muita honestidade. Agora vamos falar da transformação final mais uma vez.
mas sob outra perspectiva. Quando ela volta e decide viajar, expandir negócios, explorar novos horizontes, aquilo é ousado para a época em que a história se passa. Uma mulher decidindo assumir espaço em negócios internacionais não era o padrão, e isso é libertador. Ela não escolhe rebeldia vazia, ela escolhe construção, crescimento, movimento. Isso é maturidade. E a borboleta que aparece no final não é só símbolo de transformação, é símbolo de processo. Porque a lagarta não vira borboleta instantaneamente. Existe um período de dissolução, de caos interno, e Wonderland é esse casulo. E talvez todos nós precisemos de um casulo em algum momento da vida. Um espaço onde a gente confronte nossas versões antigas antes de emergir diferente. Agora, deixa eu te perguntar algo mais direto. Se você tivesse que definir seu momento atual como uma fase da história, você está na queda pelo buraco? Está perdido nas portas pequenas? Está enfrentando o dragão? Ou já está voltando para a festa pronto para dizer não? Porque essa história funciona como metáfora em qualquer etapa. E talvez seja por isso que ela continua relevante. Não porque tem CGI bonito, não porque tem personagens excêntricos, mas porque fala de algo universal. A coragem de assumir quem você é. E eu acho que essa é a verdadeira magia do filme. Não é o País das Maravilhas, é a decisão de não viver no piloto automático. Na próxima parte, eu posso fechar essa jornada conectando tudo isso com o impacto que o filme ainda tem hoje e por que ele merece ser revisitado com outro olhar. Mas antes de ir, pensa nisso com sinceridade. Se você tivesse que enfrentar seu próprio Jaguadarte hoje, você está fugindo dele? Ou já está afiando sua espada? Agora, eu quero fechar essa jornada indo para o ponto mais importante de todos, o depois. Porque a maioria das histórias termina na vitória. O herói vence, a música sobe, créditos sobem, fim. Só que em Alice no País das Maravilhas, o mais interessante acontece depois da vitória. E isso muda tudo, porque matar o Jaguadarte é épico, mas viver com a decisão que você tomou é outra história. Quando Alice volta para a festa, nada mudou externamente. As mesmas pessoas, o mesmo jardim, o mesmo pedido de casamento pendurado no ar, o mesmo olhar coletivo esperando conformidade. Só que ela mudou. E isso é o verdadeiro clímax do filme. Ela não grita, ela não faz discurso dramático. Ela simplesmente diz que aquele caminho não é para ela. Calma, firme, clara. E essa clareza é resultado da jornada inteira. Wonderland não foi fuga, foi preparação. E aqui está o detalhe que eu acho mais poderoso. Ninguém salva a Alice no mundo real. Não tem espada, não tem exército, não tem profecia. Só tem decisão. Isso é maturidade pura. Agora deixa eu trazer isso para um nível mais pessoal. A gente cresce ouvindo que grandes batalhas são externas, que o desafio é competir, conquistar, provar algo para o mundo. Mas às vezes o maior desafio é interno. É olhar para algo que todo mundo considera certo e admitir que não é certo para você. Isso exige uma coragem silenciosa, e o filme encerra exatamente nesse ponto. Ela não escolhe ficar em Wonderland, porque a vida não é vivida lá. Ela escolhe aplicar o que aprendeu, e isso é o que diferencia fantasia escapista de fantasia transformadora. Agora vamos falar de legado. Muita gente lembra do visual, das cores, do chapeleiro, da Rainha Vermelha. Mas eu acho que o verdadeiro legado desse filme é a mensagem sobre autonomia. Ele fala diretamente com aquela fase da vida em que você percebe que seguir o roteiro padrão pode ser confortável, mas pode custar sua identidade. E isso nunca deixa de ser atual. A pressão muda de forma. Pode não ser um casamento arranjado. Pode ser uma carreira que você escolheu só porque parecia segura. Pode ser um relacionamento que todo mundo aprova, menos você. Pode ser um caminho que te dá estabilidade, mas não te dá sentido. O filme não diz que estabilidade é ruim. Ele diz que viver desconectado de si mesmo é pior. E talvez por isso ele continue relevante mesmo anos depois, porque o conflito central, identidade versus expectativa, é atemporal. E agora eu quero falar de uma última coisa que amarra tudo. A Alice não volta como heroína reconhecida por todos. Ela volta como alguém que finalmente entende o próprio valor. Ela não precisava que o Wonderland confirmasse quem ela era. Ela precisava se confirmar. E isso é libertador. E aqui vai uma reflexão final para você.
você, se ninguém estivesse olhando, se não houvesse expectativa, se não houvesse julgamento, qual decisão você tomaria hoje? Porque no fundo, essa foi a pergunta que Wonderland fez para ela o tempo inteiro. Quem você é, quando ninguém está decidindo por você? E talvez seja por isso que essa história continua ecoando, porque todo mundo, em algum momento, já esteve naquela festa, sentindo que algo não encaixa, sentindo que existe um buraco do coelho ali perto, esperando. A Rainha Vermelha não é só uma vilã caricata, ela é a representação do medo de ser ridicularizado. Lembra como ela tem complexo com o tamanho da cabeça? Como ela manda cortar cabeças por qualquer coisa? Isso é insegurança elevada ao extremo. E se você parar para pensar, todo mundo tem uma pequena rainha vermelha interna, aquela parte que reage exageradamente quando se sente ameaçada. Já a rainha branca é o outro extremo. Aparência perfeita, controle absoluto, mas distante. Alice não escolhe ser nenhuma das duas. Ela escolhe ser humana, e a decisão de seguir ou não é sempre sua. Então, no fim das contas, Alice no País das Maravilhas não é sobre um mundo mágico, é sobre o momento em que você percebe que crescer significa escolher. E escolher significa assumir risco, mas também significa liberdade. E agora eu quero saber de você, de verdade. Se sua vida fosse um filme, você está vivendo o roteiro que escreveram para você, ou o que você decidiu escrever, porque, assim como a Alice descobriu, a espada nunca foi sobre derrotar um dragão. Foi sobre ter coragem de usá-la, e talvez, só talvez, seu próprio Wonderland esteja mais perto do que você imagina. Beleza, agora vamos entrar numa parte que eu adoro discutir porque muita gente passa batido. A construção visual e como ela reforça toda a mensagem do filme. Sério, Tim Burton não fez Alice no País das Maravilhas só pra ficar bonito na tela. Cada cor, cada cenário, cada criatura tem função narrativa. E é exatamente isso que faz o filme funcionar em múltiplos níveis. Primeiro, o visual exagerado da Rainha Vermelha. Aquela cabeça enorme, as cores vermelhas saturadas, os cantos agudos do castelo. Tudo isso não é só para chocar. É para refletir a personalidade dela, controle absoluto, ego inflado e medo de perder poder. Olhando de perto, você percebe que tudo no mundo dela é exagero, porque o exagero é a defesa do medo. A rainha não precisa ser só vilã caricata. Ela é metáfora de insegurança transformada em tirania. Do outro lado, temos a Rainha Branca. Tudo é branco, frio, sereno. Mas não se engane, serena não significa forte. Ela representa o outro extremo. Aquele ideal de perfeição que é inatingível e, no fundo, impotente. E Alice não escolhe ser nenhuma das duas. Ela precisa encontrar o equilíbrio. E é nesse contraste visual que o filme reforça a jornada dela. Não se trata de se encaixar em extremos, mas de encontrar seu próprio espaço. A Rainha Vermelha não é só uma vilã caricata. Ela é a representação do medo de ser ridicularizado. Lembra como ela tem complexo com o tamanho da cabeça? Como ela manda cortar cabeças por qualquer coisa? Isso é insegurança elevada ao extremo. E se você parar para pensar, todo mundo tem uma pequena rainha vermelha interna, aquela parte que reage exageradamente quando se sente ameaçada. Já a rainha branca é o outro extremo, aparência perfeita, controle absoluto, mas distante. Alice não escolhe ser nenhuma das duas, ela escolhe ser humana. E a decisão de seguir ou não é sempre sua. Então, no fim das contas, Alice no País das Maravilhas não é sobre um mundo mágico, é sobre o momento em que você percebe que crescer significa escolher, e escolher significa assumir risco, mas também significa liberdade. E agora eu quero saber de você, de verdade. Se sua vida fosse um filme, você está vivendo o roteiro que escreveram para você? Ou o que você decidiu escrever? Porque, assim como a Alice descobriu, a espada nunca foi sobre derrotar um dragão, foi sobre ter coragem de usá-la. E talvez, só talvez, seu próprio Wonderland esteja mais perto do que você imagina. Beleza! Agora vamos entrar numa parte que eu adoro discutir porque muita gente passa batido. A construção visual e como ela reforça toda a mensagem do filme. Sério, Tim Burton não fez Alice no País das Maravilhas só para ficar bonito na tela. Cada cor, cada cenário, cada criatura tem função narrativa. E é exatamente isso que faz o filme funcionar em múltiplos níveis. Primeiro, o visual exagerado da Rainha Vermelha.
Aquela cabeça enorme, as cores vermelhas saturadas, os cantos agudos do castelo. Tudo isso não é só para chocar, é para refletir a personalidade dela, controle absoluto, ego inflado e medo de perder poder. Olhando de perto, você percebe que tudo no mundo dela é exagero, porque o exagero é a defesa do medo. A rainha não precisa ser só vilã caricata, ela é metáfora de insegurança transformada em tirania. Do outro lado, temos a Rainha Branca. Tudo é branco, frio, sereno. Mas não se engane, serena não significa forte. Ela representa o outro extremo, aquele ideal de perfeição que é inatingível e, no fundo, impotente. E Alice não escolhe ser nenhuma das duas. Ela precisa encontrar o equilíbrio. E é nesse contraste visual que o filme reforça a jornada dela. Não se trata de se encaixar em extremos, mas de encontrar seu próprio espaço. Agora, os cenários de Wonderland. Cada lugar parece ter vida própria. Árvores que se movem, plantas que sussurram, caminhos que se dobram sobre si mesmos. Isso é mais do que uma escolha estética. É a manifestação visual da mente de Alice. É a sensação de estar perdido, confuso e ao mesmo tempo fascinado. Repare como cada queda pelo buraco ou cada porta pequena ou grande reflete estados emocionais dela. A profundidade do poço representa a profundidade do medo. As portas simbolizam escolhas e barreiras, e a variação de tamanho não é só brincadeira de perspectiva. É literalmente sobre poder e limitação, sobre controle e vulnerabilidade. E vamos falar do Chapeleiro Maluco. Johnny Depp cria um personagem visualmente impactante, mas também cheio de camadas emocionais. Cada mancha de maquiagem, cada detalhe do cabelo, cada roupa estranha, tudo contribui para a ideia de que ele é alguém que abraça a loucura do mundo, mas ainda assim está profundamente marcado pela perda e trauma. Ele funciona quase como mentor de Alice, mas de uma forma completamente não convencional. Ele não dá respostas prontas, só provoca reflexão. É um lembrete visual e narrativo de que nem todos os guias na vida aparecem de forma tradicional. O uso de cores em geral é outro ponto incrível. Vermelho para raiva, poder e perigo. Azul e branco para calma, reflexão e passividade. Verde para incerteza e crescimento. Burton não escolhe cores aleatoriamente. Ele transforma a emoção em linguagem visual. Cada cena é quase uma pintura em movimento que comunica mais do que palavras poderiam. Agora, os efeitos visuais. Sim, o CGI é pesado, mas ele serve à narrativa, não o contrário. As criaturas fantásticas, desde o coelho apavorado até os soldados estranhos, não existem só para impressionar. Elas representam medos, desafios e forças internas que Alice precisa enfrentar. Cada movimento exagerado, cada deformidade, cada textura é uma metáfora. O dragão gigante, por exemplo, não é apenas ameaça física, ele é medo amplificado. E a forma como ela o enfrenta reforça a mensagem. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com ele. E olha só a direção de Burton nesse sentido. Ele cria contraste constante entre o mundo real e Wonderland. O mundo real é estático, frio, formal. Wonderland é dinâmico, colorido, caótico. Essa transição visual sublinha o tema central, liberdade versus conformidade. Quando Alice cai no buraco do coelho, ela está literalmente entrando em um espaço onde as regras externas não se aplicam, e isso é refletido em cada ângulo de câmera e cada iluminação escolhida. E é fascinante como tudo isso se conecta com a narrativa interna. Não é exagero visual gratuito, é emoção materializada. Cada elemento de cenário, cada cor, cada personagem, cada criatura, tudo reforça a jornada emocional de Alice. Você sente medo, insegurança, confusão, coragem, libertação, exatamente como ela sente. E isso é muito raro em filmes que misturam fantasia e ação. E o mais impressionante é que mesmo com tanto CGI, o filme mantém sensação de mundo tangível. É surreal, mas ao mesmo tempo palpável. Você consegue imaginar tocando as árvores, sentindo o chão instável, vendo os efeitos de luz nas poças, refletindo cores mutantes. É um equilíbrio delicado que Tim Burton conseguiu criar, e é isso que transforma o filme em experiência sensorial e emocional, não só visual. Agora, deixa eu fechar essa parte com algo que eu sempre comento com quem revisita o filme. Olhar o visual com atenção muda completamente a experiência. Não é só Alice caindo no País das Maravilhas.
É Alice caindo no caos, que reflete sua própria mente e enfrentando os próprios medos em cada cor, cada sombra, cada criatura. É cinema psicológico disfarçado de espetáculo. E talvez seja por isso que, mesmo criticado por excesso de efeitos, o filme ainda toca quem se dispõe a olhar mais fundo. Porque o que impressiona não é só o que você vê, é o que você sente vendo. Se você quiser, na próxima parte eu posso explorar os personagens secundários e como cada um funciona como reflexo da própria Alice. É aí que a narrativa fica ainda mais interessante e simbólica. Beleza, agora vamos mergulhar nos personagens secundários, porque é aí que o filme realmente brilha em profundidade emocional. Muitas pessoas focam só na Alice, no Chapeleiro ou na Rainha Vermelha, mas os coadjuvantes em Alice no País das Maravilhas não existem só para preencher cena. Eles são, na real, espelhos e extensões da própria jornada dela. Primeiro, o Coelho Branco. Ele é muito mais do que aquele coelho apressado que some pela porta. Ele é símbolo do tempo, da pressão externa, da urgência que todo mundo sente na vida adulta. Sabe aquela sensação de que você está sempre atrasado ou que precisa cumprir expectativas que nem são suas? Pois é, o Coelho Branco materializa isso, sempre correndo, sempre olhando para o relógio, sempre puxando Alice para a próxima fase do seu crescimento. E o mais interessante é que ele não ensina nada, não explica nada, só está lá para lembrar que a vida não espera. É brutal, mas real. Depois, temos o Chapeleiro Maluco. Já falei dele visualmente, mas emocionalmente ele é como uma ponte para a própria aceitação de Alice. Ele é louco, sim, mas ele abraça a própria loucura. Ele representa a ideia de que o mundo pode parecer caótico, mas existe beleza e sentido dentro do caos. E o mais louco, ele sofre, ele sente dor, ele está perdido, mas ainda assim encontra coragem para agir. É quase um mentor disfarçado de amigo esquisito. E eu confesso que sempre que vejo o Chapeleiro, penso em todas aquelas pessoas na vida que são diferentes, que parecem fora do padrão, mas que nos mostram como é possível sobreviver e prosperar sendo quem você é de verdade. A Rainha Vermelha, claro, é icônica. Mas o que muitas pessoas não percebem é que ela não é só vilã. Ela é exagero de uma insegurança que todo mundo sente em algum momento. Ela governa pelo medo, pelo controle, porque no fundo não sabe lidar com suas próprias falhas. E isso cria uma tensão que Alice precisa enfrentar para se afirmar. É a clássica batalha de medo interno versus coragem externa. Só que visualmente amplificada em cada cor, cada expressão, cada gesto absurdo da rainha. A Rainha Branca, por outro lado, é calma, distante, passiva. Ela representa aquilo que a Alice poderia ser se apenas aceitasse o sistema. Ela é perfeita, inofensiva, mas completamente ausente da ação. E isso é brilhante, porque coloca a Alice numa escolha clara. Você pode ser neutra, passiva e segura, ou pode se mover, decidir, mesmo com medo. Alice escolhe se mover, escolher agir. Isso é liberdade. E os personagens menores também têm papel enorme. O Gato Risonho é aquele toque de ambiguidade, a lembrança de que nem tudo é preto no branco. Ele é divertido, mas também misterioso, imprevisível. Ele reflete a própria mente de Alice, cheia de dúvida, malícia e curiosidade. Sempre que ele aparece, ele muda a perspectiva, lembrando que a vida não é linear, que você precisa navegar por incertezas e aprender com elas. Os soldados estranhos, os animais do jardim, o dragão, o próprio Jaguadarte, todos são projeções de desafios internos. Cada batalha que Alice enfrenta não é só física, é simbólica. Ela enfrenta insegurança, dúvida, medo, pressão social, e a beleza disso é que cada personagem secundário adiciona uma camada à narrativa principal. Eles não existem apenas para entreter, existem para refletir, para provocar, para ensinar. E sabe o que é genial? Mesmo com tanta fantasia, você consegue se enxergar neles. Você já foi o coelho branco atrasado, o dragão gigante que parece impossível de vencer, o gato risonho com um sorriso malicioso, lembrando que você não sabe de tudo ainda. E essa identificação torna a história muito mais rica e emocionalmente verdadeira. Agora, uma coisa que me impacta sempre. O crescimento da Alice não é linear. Ela erra, recua, se perde, acha que está tudo perdido, e cada personagem secundário contribui para que ela tenha novas perspectivas. Nenhum deles resolve a situação para ela, mas cada um ensina algo importante, seja coragem, seja paciência, seja a aceitação da própria loucura.
Então, quando você assiste o filme, não é só sobre os momentos grandes, os combates épicos ou o visual impressionante. É sobre como cada personagem, mesmo os menores, se conecta com a jornada interna de Alice. E isso faz você pensar, na sua vida, quem são os personagens que te desafiam, que te ajudam, que refletem suas próprias inseguranças e virtudes. E essa é a força desse filme. Mesmo sendo fantasia exagerada, ele é surpreendentemente realista em termos de desenvolvimento emocional. Cada personagem secundário funciona como espelho, como teste, como lembrete de que enfrentar os próprios medos nunca é simples, mas é essencial. Se você reparar, o filme transforma cada figura, cada animal, cada aliado e inimigo em lições de vida condensadas em visual e ação. E é por isso que ele permanece na memória de quem assiste, não apenas pelas cores ou pelos efeitos, mas pelo impacto que cada personagem causa na narrativa interna de Alice. Na próxima parte, posso explorar mais a fundo as lições de coragem, decisão e identidade que o filme entrega, conectando tudo com o que a gente vive no mundo real. Mas antes de continuar, pense comigo. Qual personagem secundário de Wonderland você reconhece em você mesmo? O coelho branco, o chapeleiro, o gato risonho ou até a própria rainha vermelha? Porque refletir nisso já é começar a sua própria jornada. Agora vamos falar de um aspecto que muitas vezes passa despercebido, mas que eu considero essencial: o tema da transformação e crescimento pessoal que Alice no País das Maravilhas aborda de forma magistral. Não é só sobre magia ou batalhas épicas, é sobre evolução interna, sobre se tornar alguém capaz de enfrentar os próprios medos e dúvidas. E é exatamente isso que diferencia o filme de uma fantasia comum. Repara comigo, Alice não começa a história pronta. Ela está insegura, cheia de dúvidas e constantemente lembrada de que talvez não seja a Alice certa. Isso pode soar estranho para quem assiste só pelo visual, mas é o núcleo emocional da narrativa. E aí entra um ponto interessante. O filme mostra que mudança não acontece de forma linear. Alice cresce, mas tropeça. Ela tenta, erra, recua, se sente pequena diante dos desafios. É humano. E é isso que torna a história tão real, mesmo dentro de um mundo surreal. O processo de transformação é construído desde os primeiros momentos em Wonderland. Cada poço que ela desce, cada porta que enfrenta, cada criatura que encontra, tudo é metáfora para os desafios internos que precisamos enfrentar na vida. O tamanho das portas e o efeito das poções, que a fazem crescer ou encolher, não são só elementos visuais. Eles simbolizam adaptação e mudança. Às vezes, precisamos nos tornar menores para enxergar soluções. Outras, precisamos expandir para alcançar nossos objetivos. É genial porque traduz emoções complexas em experiências físicas que o espectador sente junto com a Alice. E vamos falar do momento da batalha final. Não é só um conflito externo. O dragão, o jaguardarte e todos os obstáculos que surgem representam medos amplificados, dilemas internos e pressão social. A Alice não vence porque é mais forte ou mais inteligente. Ela vence porque aprende a confiar em si mesma. É o ápice da transformação. Não é sobre destruir inimigos, mas sobre dominar inseguranças. Outro ponto que eu adoro analisar é o papel do chapeleiro maluco nesse crescimento. Ele não dá respostas fáceis. Ele provoca, questiona, provoca dúvidas, mas também dá apoio. Ele ensina, de forma indireta, que para evoluir é preciso abraçar o caos e encontrar coragem, mesmo quando tudo parece incerto. E isso se conecta profundamente com o tema da maturidade. Crescer significa tomar decisões difíceis, mesmo sem garantias, e lidar com as consequências. E os efeitos disso na vida real? Bom, pense nos momentos em que você teve que tomar decisões difíceis, escolher entre o que esperam de você e o que você realmente quer. Essa sensação de medo, dúvida e responsabilidade é exatamente o que o filme transforma em narrativa palpável. Cada passo de Alice é um espelho para o espectador. A jornada dela reflete nossas próprias experiências de crescimento e autoconhecimento. Agora quero destacar algo que me marcou pessoalmente: a independência emocional que Alice conquista.
Ela não volta para a vida real com um exército ou profecia para guiá-la. Ela volta com clareza sobre quem ela é e sobre o que quer. Isso é poderoso, porque mostra que a verdadeira transformação não depende de validação externa. É sobre assumir a própria identidade e se mover com convicção. E é aí que a metáfora do filme se conecta com todos nós. Wonderland não é só um lugar de fantasia, é um espaço psicológico, emocional, um reflexo de todos os medos, desafios e inseguranças que enfrentamos. A verdadeira magia está em enfrentar esses elementos internos e descobrir que você é capaz de se superar. Para fechar essa reflexão, pense na própria trajetória de Alice. Ela começa perdida, cheia de dúvidas, cercada por expectativas externas. Passa por situações que desafiam sua percepção e coragem. Interage com personagens que refletem medos, dúvidas e até oportunidades de aprendizado. No final, ela emerge transformada, não apenas por vencer inimigos externos, mas por conquistar autonomia emocional e clareza interna. E isso é algo que o filme faz de forma única. Ele mostra que crescimento não é linear, que coragem não significa ausência de medo e que a verdadeira magia está em se descobrir e se afirmar em meio ao caos. Na próxima parte, posso entrar mais fundo nas metáforas do tempo, da percepção e da memória no filme, porque essas camadas escondidas tornam Alice no País das Maravilhas ainda mais fascinante do ponto de vista emocional e psicológico. Mas agora, fica a pergunta para você refletir. Qual parte da sua vida está pedindo que você se transforme, que você tome decisões mesmo com medo e siga em frente, assim como a Alice fez? Beleza. Agora vamos falar de algo que muita gente nem percebe na primeira vez que assiste ao filme: o tempo e a percepção da realidade. E sério, isso é um dos elementos mais fascinantes de Alice no País das Maravilhas, porque não é só sobre cair em um buraco ou lutar contra dragões. É sobre como a Alice percebe o mundo, como a realidade muda de acordo com a coragem, dúvida e perspectiva dela. Logo no começo, quando ela está na festa, tudo é extremamente rígido e formal. As pessoas estão presas a horários, expectativas sociais e tradições. O tempo ali é linear, controlado, previsível, mas assim que ela segue o coelho, o tempo se distorce. Cada segundo parece mais longo ou mais curto, dependendo da cena. Isso não é acidente. O tempo em Wonderland funciona como reflexo do estado emocional da Alice. Quando ela está ansiosa ou com medo, tudo acelera. Quando ela está confusa, tudo desacelera e se torna labiríntico. É a forma que o filme encontra de mostrar que percepção e emoção estão totalmente conectadas. E isso é muito mais profundo do que parece. Pense comigo, quantas vezes na vida você sentiu que o tempo passava rápido quando estava feliz, ou lento quando estava inseguro ou desconfortável? O filme traduz exatamente essa experiência em visual. O tempo deixa de ser algo objetivo e se torna subjetivo, ligado à percepção da protagonista. E isso é algo que muitas adaptações de fantasia não conseguem capturar. Aqui, cada segundo é sentido, não apenas visto. Outro ponto incrível é como os personagens refletem essa percepção do tempo. O Chapeleiro Maluco, por exemplo, não apenas desafia Alice em termos de coragem, mas também em como ela entende passado, presente e futuro. Ele mistura lembranças, histórias e metáforas que parecem desconexas, mas que na verdade são lições sobre viver o momento e agir sem esperar perfeição. É como se ele dissesse: você pode tentar controlar tudo, mas a vida não funciona assim. Aprenda a se mover no fluxo. E a Rainha Vermelha, com seu domínio sobre o castelo e o relógio, simboliza a obsessão pelo tempo e controle. Ela representa o mundo real que Alice deixa para trás. Aquele que quer medir cada ação, controlar cada decisão e punir qualquer desvio. E é interessante ver que a vitória de Alice não é derrotar a rainha apenas fisicamente, mas conquistar sua própria relação com o tempo, com a pressão, com a expectativa. Ela aprende a agir mesmo sem que o tempo ou as circunstâncias estejam perfeitos. E olha só como o filme usa o tempo para explorar memória e identidade. A Alice adulta parece ter esquecido parte da sua infância, mas Wonderland desperta lembranças profundas que ela nem sabia que estavam lá. Isso mostra que nossas experiências passadas moldam quem somos, mesmo quando tentamos ignorar ou esquecer.
O filme brinca com essa ideia de que passado, presente e futuro podem se sobrepor na mente e que revisitar experiências antigas é essencial para entender quem somos e para onde queremos ir. Agora, vamos para uma das minhas cenas favoritas sob essa perspectiva: a queda pelo buraco do coelho. Parece que ela cai infinitamente, certo? Mas essa queda não é apenas física, é temporal, emocional e psicológica. É um momento onde passado, medo e expectativa se misturam. Cada porta, cada sala, cada obstáculo que aparece representa escolhas que ela adiou, dúvidas que ela carregou e medos que ela precisa enfrentar. A queda é como um treinamento para enfrentar o fluxo da vida sem ter controle total, aprendendo a confiar na própria percepção e nos próprios instintos. E a cereja do bolo dessa reflexão é a cena final, quando Alice decide assumir seus próprios caminhos no mundo real. A percepção do tempo muda completamente. Ela não está mais presa a expectativas externas ou ao relógio social. Ela age de acordo com sua própria intuição, seu próprio ritmo. É libertador e serve como metáfora poderosa para todos nós. Coragem não é apenas ação, mas consciência de que você pode escolher seu próprio tempo, sua própria direção, sem precisar esperar que tudo esteja perfeito. Então, se você parar para pensar, Alice no País das Maravilhas não é só um conto mágico cheio de cores e criaturas malucas. É um estudo sobre percepção, memória, tempo e coragem. É sobre como aprender a se mover no fluxo da vida, abraçando incerteza, medo e transformação. É um convite para se libertar das expectativas externas e redescobrir sua própria percepção do mundo. E agora fica a pergunta que eu deixo para você refletir antes da próxima parte. Em que áreas da sua vida você está deixando que o tempo rígido ou a pressão de outras pessoas dite suas decisões, ao invés de seguir seu próprio fluxo? Porque essa é a essência do que Alice aprende em Wonderland, e que todo mundo pode aplicar na própria vida. Beleza, agora vamos falar de algo que muitas vezes passa despercebido: o papel da coragem e da decisão individual em Alice no País das Maravilhas. E olha, não é aquele tipo de coragem óbvia de filmes de ação, não. É uma coragem silenciosa, interna, que se constrói aos poucos e se manifesta de maneiras inesperadas. Desde o início, Alice é confrontada com escolhas impossíveis. Ela pode simplesmente ignorar o coelho, recusar-se a cair no buraco, permanecer na festa formal que não faz sentido para ela. Mas ela não faz isso. Ela toma a decisão de seguir o desconhecido, mesmo sem saber o que a espera. E essa decisão inicial já é a primeira grande demonstração de coragem. É engraçado, porque na vida real a gente costuma subestimar o poder dessas pequenas decisões. Mas no filme, cada passo que Alice dá em direção ao desconhecido a transforma. O legal é que o filme mostra que coragem não é ausência de medo. Alice tem medo. Ela se sente perdida, vulnerável, pequena frente a um mundo que desafia todas as suas expectativas. Mas ela continua, e é isso que faz dela uma heroína. Esse tipo de coragem é mais profundo do que qualquer luta contra dragão ou vilã. É sobre enfrentar insegurança interna, dúvida e pressão externa. E aqui entra outro ponto. A ação vem acompanhada de reflexão. Alice não é impulsiva. Ela pensa, experimenta, erra, aprende. Por exemplo, quando precisa usar as poções para crescer ou diminuir de tamanho, ela não se joga de cara. Ela testa, observa, aprende o efeito das escolhas. É uma metáfora incrível sobre aprendizado e autoconhecimento. Na vida real, é exatamente assim. A coragem envolve testar, errar, recalibrar e seguir. E os personagens secundários reforçam isso. O Chapeleiro Maluco desafia Alice a pensar fora do padrão, a aceitar o absurdo, a abraçar a loucura como parte do aprendizado. O Gato Risonho mostra que nem tudo é o que parece, e que a coragem, às vezes, envolve confiar na própria intuição, mesmo quando o caminho parece incerto. Até a Rainha Vermelha, apesar de vilã, é útil nesse processo. Ao representar medo, autoritarismo e pressão externa, ela força a Alice a confrontar essas forças em si mesma. O ápice da coragem vem na batalha final. Alice enfrenta inimigos que não são apenas físicos, mas simbólicos: o medo, a dúvida, a pressão de seguir caminhos que não são seus.
E a vitória dela não é simplesmente derrotar a Rainha Vermelha ou dominar o Jaguadarte. É conquistar confiança em si mesma. É escolher agir de acordo com seus próprios valores e visão, e não apenas reagir às expectativas dos outros. E é aí que o filme se conecta com a vida real de forma profunda, porque todos nós enfrentamos rainhas vermelhas simbólicas, pessoas, sistemas, expectativas sociais que tentam nos controlar. E todos nós temos o dragão do medo interno que insiste em nos paralisar. O que Alice mostra é que a verdadeira coragem não é a ausência de obstáculos, é agir apesar deles. Outro detalhe que eu amo analisar é que o filme nunca romantiza a coragem. Alice erra, recua, se frustra, sente dor. Isso humaniza a experiência. Não é aquele herói invencível que nunca vacila. É uma heroína real, que aprende com cada erro e cresce a partir dele. E essa é uma lição poderosa. A coragem não é linear nem perfeita. Crescer exige persistência, reflexão e a disposição de enfrentar desconforto. E uma última coisa que conecta tudo isso: o filme mostra que a coragem está profundamente ligada à identidade. Alice só encontra coragem quando começa a se entender, a reconhecer quem ela é e o que quer. A aventura em Wonderland é, acima de tudo, um caminho de autodescoberta. Cada escolha que ela faz, cada passo que dá, reforça seu senso de si mesma. Então, se você refletir um pouco, a grande mensagem que o filme deixa aqui é clara. Coragem verdadeira não é explosão de bravura ou heroísmo hollywoodiano. É silêncio, reflexão, decisão e ação baseada na própria verdade. E isso é mais difícil e mais poderoso do que qualquer batalha épica mostrada na tela. Na próxima parte, podemos mergulhar no simbolismo de Wonderland em relação à vida real, porque Tim Burton constrói o lugar de uma forma que conecta fantasia e experiência humana de um jeito que poucos filmes conseguem. E quando você perceber essas camadas, o filme deixa de ser só visualmente impressionante e se torna profundamente transformador. Perfeito! Agora vamos mergulhar em algo que eu acho simplesmente fascinante: o simbolismo do próprio Wonderland. Sério, esse não é um lugar só de cores malucas e criaturas estranhas. É uma extensão da mente da Alice, uma metáfora para crescimento, medo e descobertas internas. E se você prestar atenção, cada detalhe tem função narrativa, emocional e psicológica. Vou falar uma coisa que quase ninguém comenta quando fala desse filme: o impacto cultural que ele teve foi absurdo. E eu não tô exagerando. Quando Alice no País das Maravilhas estreou em 2010, o cinema estava numa fase meio estranha. A febre do 3D tinha começado forte depois de Avatar, e os estúdios estavam desesperados para repetir aquele sucesso. E aí chega a Disney com essa releitura sombria, visualmente carregada, com um diretor que já tinha uma identidade muito forte, e boom! Mais de $1 bilhão em bilheteria. Mas o mais interessante não foi só o dinheiro, foi o efeito dominó. Depois desse filme, a Disney basicamente percebeu que podia pegar seus clássicos animados e transformar tudo em versões live action mais sombrias ou realistas. E a gente viu isso acontecer nos anos seguintes, com várias outras produções. Alice abriu essa porta. E agora vamos falar de elenco, porque esse elenco foi uma escolha muito estratégica. Johnny Depp já tinha uma base de fãs gigantesca. Helena Bonham Carter já era praticamente parte do universo Burton, e isso cria uma familiaridade automática. Mas quem muita gente subestima é a atriz que faz a Alice. Ela entrega uma interpretação mais contida, mais silenciosa, e eu gosto disso. Porque se todo mundo em Wonderland é exagerado, ela ser mais centrada cria contraste. E esse contraste é necessário. Imagina se a Alice fosse tão excêntrica quanto o chapeleiro. O filme viraria caos absoluto. E agora eu quero falar de uma coisa que eu sinto que divide o público até hoje: o tom. Esse filme não é completamente infantil, mas também não é totalmente adulto. Ele fica naquele espaço intermediário. E isso pode confundir quem assiste esperando algo específico. Tem cenas leves, quase cômicas. E de repente, você tem uma rainha mandando decapitar geral. Tem momentos de humor físico e logo depois uma batalha épica com um dragão sombrio. Esse ritmo errático, eu sei que não agrada a todo mundo,
mas eu vejo como algo proposital. A adolescência é assim. Transição é assim. Você não é mais criança, mas também não se sente adulto. Você oscila. Um dia está confiante, no outro está perdido, e o filme parece respirar nesse mesmo ritmo. Agora vamos falar da estética mais profundamente. A paleta de cores é uma das coisas mais inteligentes do filme. No mundo real, tudo é meio apagado, meio bege, meio frio. Quando ela vai para Wonderland, as cores explodem, mas não de forma alegre. São cores saturadas, quase artificiais, vermelhos intensos, verdes quase venenosos. É como se fosse um sonho que não é totalmente confortável. E isso reforça aquela ideia. Wonderland não é fuga perfeita. É confronto interno. E tem uma cena que sempre me pega quando Alice está sozinha, questionando se tudo é sonho ou não. Aquilo é muito real, porque acreditar que é sonho é confortável. Se for sonho, você não precisa assumir responsabilidade. Mas quando você aceita que pode ser real, aí o peso vem junto. E esse é o momento de virada do filme. Não é quando ela pega a espada. Não é quando ela veste a armadura. É quando ela muda a mentalidade. E deixa eu falar uma coisa meio pessoal aqui de novo. Eu acho que todo mundo tem um momento Jaguar Dart na vida. Aquele desafio que parece grande demais, impossível demais. E a gente passa um tempão dizendo que não consegue. Até que uma hora você percebe. Talvez o problema não seja o tamanho do desafio, talvez seja o tamanho da sua dúvida. E essa é a sacada da cena final da batalha. Ela começa recuando, ela quase desiste, mas quando ela lembra das 6 coisas impossíveis antes do café da manhã, aquilo vira combustível. E sim, eu sei que é quase clichê, motivacional, mas funciona, porque não é sobre a frase em si, é sobre o momento em que ela decide que vai tentar mesmo assim. E agora vamos falar de algo que muita gente critica: a simplificação do enredo. No livro original, tudo é muito mais nonsense, muito mais caótico. Não existe uma grande missão heróica. Já no filme, tudo gira em torno da profecia e da batalha final. Eu entendo quem acha isso previsível, mas eu vejo como uma escolha de adaptação. O cinema blockbuster precisa de estrutura clara, precisa de clímax, precisa de catarse. E a catarse aqui não é só vencer o dragão, é voltar e dizer não, porque no fundo, o dragão real sempre foi aquele pedido de casamento forçado. E quando ela escolhe viajar, expandir negócios, explorar novos caminhos, aquilo é libertador. Ela não vira princesa, ela não fica em Wonderland, ela escolhe crescer, e isso é muito mais interessante do que um final romântico tradicional. Agora eu quero trazer uma reflexão que talvez você nunca tenha pensado. E se Wonderland só aparece quando você está prestes a tomar uma decisão que vai mudar sua vida? E se não for sobre magia, mas sobre clareza? Porque o timing da história não é aleatório. Ela cai no buraco exatamente no momento em que precisa decidir o rumo da própria vida. E quando volta, já sabe o que quer. Coincidência? Eu não acho. E talvez seja por isso que esse filme continua sendo revisitado até hoje, porque ele conversa com aquela fase da vida em que você está entre segurança e risco, entre expectativa e identidade, entre medo e escolha. E aí eu te pergunto, você está vivendo sua fase Inglaterra engessada, ou já está pronto para pular no buraco atrás do coelho? Na próxima parte, eu posso aprofundar ainda mais nas teorias sobre se Wonderland é real ou psicológico, falar das diferenças específicas entre personagens do livro e do filme, e até discutir por que a sequência não teve o mesmo impacto. Mas antes disso, pensa nessa pergunta: qual é o seu dragão agora? Agora eu quero entrar numa parte que, para mim, é onde o filme fica ainda mais interessante: as teorias. Porque tem 2 formas muito fortes de interpretar essa história. E dependendo de qual você escolhe, o filme inteiro muda de significado. Primeira interpretação: Wonderland é real, simples assim, um mundo paralelo, mágico, com criaturas próprias, política própria, profecia real, espada real, dragão real. Segunda interpretação: Wonderland é uma manifestação psicológica da mente da Alice, no momento em que ela está passando por uma crise de identidade. E olha,
Quanto mais eu revejo, mais eu gosto da segunda. Pensa comigo. Ela está prestes a ser pressionada a aceitar um casamento que não quer. Está vivendo num ambiente rígido, onde todo mundo fala como ela deve agir, o que deve vestir, como deve se comportar. Ela não se encaixa e, de repente, ela cai dentro de um mundo onde todos questionam se ela é a verdadeira Alice. Isso não é coincidência. É quase como se a mente dela estivesse criando um espaço onde ela pudesse enfrentar simbolicamente os conflitos que não consegue enfrentar diretamente no mundo real. Suas decisões, ao invés de seguir seu próprio fluxo, porque essa é a essência do que Alice aprende em Wonderland e que todo mundo pode aplicar na própria vida. Beleza, agora vamos falar de algo que muitas vezes passa despercebido. O papel da coragem e da decisão individual em Alice no País das Maravilhas. E olha, não é aquele tipo de coragem óbvia de filmes de ação, não. É uma coragem silenciosa, interna, que se constrói aos poucos e se manifesta de maneiras inesperadas. Desde o início, Alice é confrontada com escolhas impossíveis. Ela pode simplesmente ignorar o coelho, recusar-se a cair no buraco, permanecer na festa formal que não faz sentido para ela. Mas ela não faz isso. Ela toma a decisão de seguir o desconhecido, mesmo sem saber o que a espera. E essa decisão inicial já é a primeira grande demonstração de coragem. É engraçado porque na vida real a gente costuma subestimar o poder dessas pequenas decisões. Mas no filme, cada passo que Alice dá em direção ao desconhecido a transforma. O legal é que o filme mostra que coragem não é ausência de medo. Alice tem medo. Ela se sente perdida, vulnerável, pequena frente a um mundo que desafia todas as suas expectativas. Mas ela continua, e é isso que faz dela uma heroína. Esse tipo de coragem é mais profundo do que qualquer luta contra dragão ou vilã. É sobre enfrentar insegurança interna, dúvida e pressão externa. E aqui entra outro ponto. A ação vem acompanhada de reflexão. Alice não é impulsiva. Ela pensa, experimenta, erra, aprende. Por exemplo, quando precisa usar as poções para crescer ou diminuir de tamanho, ela não se joga de cara. Ela testa, observa, aprende o efeito das escolhas. É uma metáfora incrível sobre aprendizado e autoconhecimento. Na vida real, é exatamente assim. A coragem envolve testar, errar, recalibrar e seguir. E os personagens secundários reforçam isso. O Chapeleiro Maluco desafia Alice a pensar fora do padrão, a aceitar o absurdo, a abraçar a loucura como parte do aprendizado. O Gato Risonho mostra que nem tudo é o que parece, e que a coragem, às vezes, envolve confiar na própria intuição, mesmo quando o caminho parece incerto. Até a Rainha Vermelha, apesar de vilã, é útil nesse processo. Ao representar medo, autoritarismo e pressão externa, ela força a Alice a confrontar essas forças em si mesma. O ápice da coragem vem na batalha final. Alice enfrenta inimigos que não são apenas físicos, mas simbólicos. O medo, a dúvida, a pressão de seguir caminhos que não são seus. E a vitória dela não é simplesmente derrotar a Rainha Vermelha ou dominar o Jaguadarte. É conquistar confiança em si mesma, é escolher agir de acordo com seus próprios valores e visão, e não apenas reagir às expectativas dos outros. E é aí que o filme se conecta com a vida real de forma profunda, porque todos nós enfrentamos rainhas vermelhas simbólicas, pessoas, sistemas, expectativas sociais que tentam nos controlar. E todos nós temos o dragão do medo interno que insiste em nos paralisar. O que Alice mostra é que a verdadeira coragem não é a ausência de obstáculos, é agir apesar deles. Outro detalhe que eu amo analisar é que o filme nunca romantiza a coragem. Alice erra, recua, se frustra, sente dor. Isso humaniza a experiência. Não é aquele herói invencível que nunca vacila.
é uma heroína real, que aprende com cada erro e cresce a partir dele. E essa é uma lição poderosa. A coragem não é linear nem perfeita. Crescer exige persistência, reflexão e a disposição de enfrentar desconforto. E uma última coisa que conecta tudo isso: o filme mostra que a coragem está profundamente ligada à identidade. Alice só encontra coragem quando começa a se entender, a reconhecer quem ela é e o que quer. A aventura em Wonderland é, acima de tudo, um caminho de autodescoberta. Cada escolha que ela faz, cada passo que dá, reforça seu senso de si mesma. Então, se você refletir um pouco, a grande mensagem que o filme deixa aqui é clara. Coragem verdadeira não é explosão de bravura ou heroísmo hollywoodiano. É silêncio, reflexão, decisão e ação baseada na própria verdade. E isso é mais difícil e mais poderoso do que qualquer batalha épica mostrada na tela. Na próxima parte, podemos mergulhar no simbolismo de Wonderland em relação à vida real, porque Tim Burton constrói o lugar de uma forma que conecta fantasia e experiência humana de um jeito que poucos filmes conseguem. E quando você perceber essas camadas, o filme deixa de ser só visualmente impressionante e se torna profundamente transformador. Perfeito! Agora vamos mergulhar em algo que eu acho simplesmente fascinante. O simbolismo do próprio Wonderland. Sério, esse não é um lugar só de cores malucas e criaturas estranhas. É uma extensão da mente da Alice, uma metáfora para crescimento, medo e descobertas internas. E se você prestar atenção, cada detalhe tem função narrativa, emocional e psicológica.